JB, estou aqui na Terra Madre para, em primeiro lugar, lembrar como o comércio é importante, como a economia em cada região é fundamental para a nossa existência. Eu falava disso com a Fátima agora há pouco, como nós todos estamos apreensivos para voltar a ter uma economia mais ativa e, enquanto isso, fazer o que é possível para nos mantermos ativos, porque a nossa vida também depende disso. Fátima, você continua trabalhando, Terra Madre trabalha com produtos de alimentares, então continua aberta, mas toda a vida mudou aqui dentro. E você se adaptou a tudo isso. Começou com os procedimentos de segurança, agora tudo é diferente aqui dentro. Exatamente. Tudo está diferente. Está diferente que nós temos álcool gel pela loja como um todo, temos álcool gel na entrada da loja, cada cliente que chega na loja já se higieniza. Nós temos controle na entrada, então nós temos no máximo 3 clientes a cada momento, né, a cada entrada, mas também não temos grande dificuldade porque a loja é grande. A loja, além de ser grande, a clientela também diminuiu fisicamente, nós estamos tendo bem mais delivery, então nós temos o álcool gel, nós temos todo o controle, é passado na maquininha na hora de passar a cliente, o álcool gel é passado na constantemente. Hora que ela vai também e constantemente higienizado. Então, os procedimentos como um todo, aviso na porta de que é necessário a máscara. Agora, os meus clientes, graças ao bom Deus, são todos eles muito inteligentes, educados, então todo mundo sempre vem com máscara, a gente não tem nenhum tipo de problema, apesar de eu ter máscaras no caixa para qualquer necessidade, mas eles são super educados, colaborativos de montão. JB, inclusive a gente mantém uma distância com todos os clientes para não falar de máscara na TV, não dificultar o trabalho, né? A gente mantém uma distância segura para fazer todas as entrevistas. Agora, Fátima, queria que você dissesse como é que foi o mês de abril para você, porque mudou a vida de todo mundo e a gente tem, às vezes a gente pensa, né? O que será que abre de novo quando nós pudermos abrir outra vez? Tá todo mundo com muito receio. Do lado do comerciante, como é que foi abril para você? Olha, abril foi um mês muito complicado, muito difícil, né? A receita, as vendas caíram muito, mas eu corri muito atrás com várias negociações, então a parte financeira eu consegui um equilíbrio, com aquela empresa que é saudável, graças a Deus a Terra Madre é saudável, eu consegui muitas parcerias com fornecedores e consegui aí passar o abril mesmo tendo uma queda muito representativa nas vendas, tá? Agora também em abril nós tínhamos início de projetos que eu estava fazendo. Que deu uma suspendida. Que deu uma suspendida, como espaço colaborativo, que a gente até chegou a comentar. Então, muita coisa ficou completamente diferente em abril. Fátima, e o que você poderia dar de conselho para os outros comerciantes? Está todo mundo na mesma situação e você, com a sua experiência, qual é o primeiro passo? As dívidas, as negociações? Dívidas, para adquiri-las, fazer com bastante cautela e aproveitar aquela oportunidade, aproveitar aquela dívida que você tem para renegociá-la ou estender algumas parcelas com diminuição de juros ou até uma portabilidade de um banco para outro banco que te facilite mais em parcelas e menos juros. Isso é muito comum, né? E se a pessoa tem investimento, algum dinheiro guardado, vale a pena pegar antes? Sim, antes de qualquer coisa, além de negociar para de repente diminuir juros, isso que eu já falei, pegar aquela aplicaçãozinha de CDB que você tem lá guardadinha há 2, 3 anos, utilize ela primeiro antes de se endividar e adquirir ou onerar qualquer outra parte sua de empréstimo ou solicitar empréstimo ou algo assim. Tem coisas dentro da loja, tipo móveis, objetos, que você pode mudar ou se desfazer ou vender, sim, que trazem dinheiro também? Ativo e imobilizado. É o momento de você aproveitar a oportunidade para tentar vender aquele objeto que você não utiliza tanto, mas que para outra pessoa é muito válido. Então, gerar
caixa, né? Trazer dinheiro através de se desfazendo de alguns ativos que você não precise, um equipamento que às vezes você não precisa ou não esteja usando, mesmo que ele seja usado, você vai gerar caixa trazendo dinheiro para sua empresa. Fátima, funcionário vem em primeiro lugar, folha de pagamento? Sim. Procurar a opção para folha de pagamento? Sim. Em primeiro lugar, mantenha, preserve, prestigie seus funcionários. Existem nos bancos, o governo está facilitando, onde você consegue até empréstimos, e é um empréstimo onde eu verifiquei que tem o menor juros e a maior facilidade de conseguir. Porém, tente não se endividar, mas não deixe de prestigiar os seus funcionários. Terra Madre não dispensou ninguém, eu estou com uma funcionária em férias, porque eu tenho confiança de que quando ela voltar de férias, volte a clientela e eu tenha mais essa funcionária para atender melhor. Promoções. Os comerciantes podem fazer promoções com produtos que saem menos ou que mudaram na característica de compra para esses produtos andarem e não perderem a validade? Não só podem, como devem. Na verdade, você sempre tem que criar a oportunidade de fazer promoções para os seus clientes. Não só agora, como sempre, mas agora mais do que nunca. Crie oportunidades. Produtos que estejam saindo mais, dê a oportunidade. Todos precisam fazer economia. Então é importante que você faça promoções de produtos. Ou mesmo aqueles que não estejam saindo com muita movimentação, aproveite, oferte ao cliente com a oportunidade de um bom desconto. Os seus clientes mudaram de hábito, mudaram a compra que eles fazem? Isso alterou alguma coisa no seu dia a dia? Muito. Em abril eu já aprendi muita coisa, em maio eu já estou comprando melhor. Por quê? Em abril houve uma mudança radical. Coisas que antes saíam muito, deixaram de sair para saírem outros tipos de produto. Vou dar um exemplo muito simples. Uma pipoca da mais pura, de caramelo e flor de sal. Saía que eu não dava vencimento de comprar. Gente, as pipocas estão todas aí. O que está saindo agora? Farináceo, está saindo muita coisa, congelados. Comida pronta. Comida pronta, as pessoas estão aprendendo mais a cozinhar. Eu estou divulgando muitas receitas para as clientes, para ajudá-las em casa. E além disso, uma característica bem diferenciada. Suplemento de reposição alimentar. Essa foi uma surpresa, onde eu senti que meus clientes estão aprendendo muito mais a manter uma imunidade, a repor aminoácidos, a ter uma vitamina C, vitamina D, com reposição, mas não com química, com reposição alimentar através de encapsulados. Estão prestando atenção na alimentação, no que estão consumindo, para manter o corpo mais forte? Exatamente, exatamente. Então eu senti uma diferença muito grande, onde todos procuraram por isso e agora estão aprendendo que realmente está fazendo uma diferença. Fátima, o delivery tomou conta da nossa vida e a Terra Madre entrega o que as pessoas estão precisando. Quem não quiser sair de casa, não precisa. Como é que é o controle? O seu funcionário, a pessoa que vai entregar, tem uma série de regras, de protocolo para o produto chegar lá limpinho, até a máquina do cartão. Você tem esse cuidado também? Eu fiquei muito feliz essa semana, eu recebi vários elogios do nosso bike, né, do nosso bike boy. Ele é uma graça, ele foi treinado por nós, ele está fazendo entregas, as clientes estão ficando até surpresas, ele faz todo aquele protocolo bonitinho na entrega, claro, para aquelas que ele tem o contato, né, elas estão tendo a oportunidade de ver tudo isso, porque muitas vezes fica na guarita e não tem o contato com a cliente, mas aquelas que estão tendo cliente nos ligaram e fizeram vários comentários e elogios sobre todas as medidas que a gente tomou para preservar a cliente. Porque quanto mais cuidado a gente tiver, e cada um de nós, mais se espalha a prevenção. Não adianta só mandar você ficar em casa. Essa consciência tem que ser geral, né, Fátima? Então eu limpo aqui, você limpa ali, aí você entrega na mão dele que está de luva, outro está de máscara, exatamente. E aí o vírus não vai poder, exatamente, não vai vencer. Inclusive até a limpeza da loja, ela já é diária, mas nós estamos mais
mais assíduas ainda em cada detalhe preservado. Cafeteria, mais do que nunca brilhando, né? A cliente até tem dito quando vê, nossa, isso aqui está brilhando até demais. É porque faz parte, a gente, nesse sentido, toma todas as precauções. Bom, Fátima, quero te dar parabéns por manter a loja bem, por manter seus funcionários. Agora a gente tem que criar uma rede mesmo de fortalecimento do comércio na nossa cidade, na nossa região, nos ajudarmos, comprarmos no nosso bairro, comprarmos nas pequenas lojas, nos pequenos empórios, porque eles não têm a força das grandes redes e eu acho que agora é a melhor hora para nós colaborarmos e mantermos a cidade viva, o comerciante vivo, porque um depende do outro, né, Fátima? Exatamente. Olha, a ajuda mútua é tudo. É tudo. Eu, por exemplo, tenho dois colegas que vendem muitos produtos como eu, estão em São Paulo, estão tendo dificuldade porque está mudando a característica de cada local. Então, coisas que eu estou vendendo muito bem aqui e eles não lá, eu estou vendendo para eles aqui. Então, a força, né? A união faz a força. Ajudem as pequenas empresas. As pessoas do seu bairro. Do seu bairro. Se você precisa de uma coisa, compre do seu vizinho, compre daquele conhecido mais próximo. Essa é a fundamental para a gente sobreviver. Para a sobrevivência e para a economia. É rodar o dinheiro mais próximo de nós mesmos. Se nós tivermos essa característica de pensarmos na cidade, no nosso bairro, estivermos presentes, cada um com um pouco que tem, fizermos algo, a gente continua vivo. Exatamente. E a gente precisa sobreviver a essa fase, né? Exatamente. É uma fase difícil demais para todos. Claro que não cabe aqui a gente comentar, mas várias colegas, a gente sempre fica sabendo de uma situação ou de outra. Existe uma dificuldade muito grande para muita gente, mas é aquilo que eu tenho dito para todo mundo. Temos que ter fé, coragem, não desistir, porque vai melhorar. É isso que a gente tem que se dizer constantemente. Cada vez mais eu tenho aprendido que a energia, a gente tem que jogar energia positiva para o universo para receber energia positiva e receber coisas boas. Então vamos acreditar, vamos nos unir para que a gente alcance os nossos objetivos. E claro que com a ajuda uns dos outros. Uns dos outros. Olha, a Terra Madre está aqui na Luiz Suplicy, bem pertinho da Ana Costa, uma loja linda, deliciosa, de produtos naturais, produtos orgânicos. Se você estiver passando por aqui ou se quiser conhecer, venha, porque vai ser muito bem recebido, com todos os cuidados que nos foram passados esse tempo todo. Cada vez a gente está mais atento. Até cuidados que não falaram, a gente toma. Porque a gente vai aprendendo e vão surgindo novas ideias. Você afasta o negócio daqui, você cria um outro protocolo ali, porque são muitas cabeças direcionadas para a continuidade das atividades econômicas, né, Fátima? Com certeza. Obrigada, Fátima. Imagina, eu é que agradeço. Convido a todos, quem quiser vir visitar a Terra Madre, Luiz Suplicy 83. O delivery é o 992028183. Venha nos prestigiar, com certeza você vai estar preservado vindo na loja ou peça pelo delivery e experimente algumas coisinhas gostosas. E o JB mandou um beijo para você. Quer mandar um beijo para ele? Ah, claro que eu quero. Adoro esse homem. Aliás, quem não ama o JB? Gente, um gentleman. Com certeza, um gentleman. Um beijo grande no seu coração. Obrigada por todo o carinho, tá?